Meus amados, minhas amadas, hoje nós temos assim uma cena que vai falar, de um exorcismo que Jesus faz. Expulsão de um espírito, de um demônio que atormentava um pobre coitado, A gente vê assim, na história desse homem, que todo personagem que é colocado, todo personagem ele fala de nós, não? A gente identifica cada personagem que dialoga com Jesus, seja gente de boa ou gente que não presta, fala da gente, é reflexo da nossa própria existência, porque por isso que o Evangelho é sempre vivo, sempre atual, porque fala de nós, Ou seja, a grande questão que está por trás, assim, o que faz o pecado em nós? O que o pecado faz em nós? Primeiro que ele nos rouba da gente mesmo. O pecado nos escraviza. O pecado tem essa força de nos escravizar. A gente não tem mais autoridade sobre a gente mesmo, porque é o pecado que toma conta. É aquele vício que toma conta, que norteia. Então a gente vê nessa primeira parte aqui do Evangelho, o que o pecado faz? Ele além de ser nos distancia de Deus, porque é uma grande ofensa, o pecado também nos distancia de nós mesmos. Nós perdemos a autoridade e o controle sobre nós mesmos. É isso que faz o pecado. E olha que Jesus entrou na sinagoga em Cafarnaum. Esse cidadão, esse pobre coitado, estava no templo. Isso prova uma coisa, minha gente, uma coisa assim que o inimigo não poupa. O inimigo não poupa, inclusive, aqueles que entram na igreja. Ele não poupa, Por mais que tenhamos a intenção boa de estar com Deus, de buscar a Deus, e isso tem que ser feito sempre, que a gente tem que vencer, porque o inimigo não quer que a gente entre na igreja, mas ele às vezes ele vem conosco, a gente traz junto, Então a primeira coisa que tem que ficar claro para nós é o que o pecado faz em nós. Um certo momento, outra cena que Jesus está passando, lembra passando uma região dos Gadarenos e de repente tem um cemitério, uma pessoa que passa lá e é atormentada e todo mundo fica assustado com essa pessoa, enfim, acorrentada, Ou seja, o que o pecado faz, o que o pecado leva, em que estado de vida leva o pecado, E aqui esse cidadão estava nesse templo aí, certamente fazendo suas orações, e olha, outra coisa que é importante a gente perceber nessa leitura de hoje, o que o pecado, o que o inimigo não gosta? Ele não gosta nada das coisas de Deus, nada. Porque esse cidadão estava no templo, preste atenção, quando Jesus entra, ele vê essa situação ali, esse cidadão começa a reagir, O que quer de nós? O que quer de nós? Eu sei quem tu és o santo de Deus, tu és o santo, eu não sou, Digamos assim, o inimigo dizendo assim, tu és o santo de Deus, acusando Jesus, ou seja, ele não gosta das coisas de Deus, o inimigo não gosta. E como é que ele é sutil na nossa vida diária, Ou seja, quando você pega o terço para rezar, as resistências, As pessoas, não, vou perder meu tempo para quê? Estamos no mês da palavra, ou seja, a resistência que é ler a palavra, meditar a palavra, enfim, O inimigo não gosta nada que é de Deus, porque ele está criticando aqui, eu sei que tu és o santo de Deus, eu sei quem tu és, vieste para nos destruir, E a resposta que dá Jesus, cala-te, cala-te. Ou seja, o silêncio, a importância do silêncio, de se colocar, de trabalhar, porque tem gente que fala demais, E Jesus talvez esteja nos pedindo assim, quer tirar os demônios que estão dentro, as influências, os espíritos negativos, impuros, faz silêncio, e sabe aonde? No Santíssimo. Faz silêncio aonde? No oratóriozinho que você tem em casa. Faça silêncio, escuta a voz de Deus,
Escuta, pede o Espírito Santo. Na medida que você for ouvindo, né, nesse silêncio a palavra, pede o Espírito Santo para que dê esse espírito de adorador, no silêncio, escutando a voz de Deus, meditando a voz de Deus, meditando a palavra de Deus. Faça silêncio, para você também se ver, se olhar, colocar um farol na tua alma, para pedir assim: Senhor, me purifica isso, porque no meio do barulho, minha gente, no meio do barulho é difícil comunhão com Deus, é difícil rezar, é difícil estar com Deus. Então Jesus diz: cala-te, ou seja, não dê voz ao inimigo, não dê voz, assim, quantas e quantas vezes assim a gente não dá espaço para Deus e começa a falar, ou seja, não dá espaço. Dê voz para Deus, escute a voz de Deus dentro de você, dê esse tempo também para você silenciar, para não ficar um palavreado inútil que não te leva a nada, mas escuta, faça silêncio. Isso também é sinal de maturidade diante da presença de Deus. Então a gente vê aí que o próprio Jesus, ele ordena: cala-te, sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, enfim, o espanto se apossou de todos, começavam entre si: que palavra é essa, né? Jesus falava com autoridade. O que é autoridade? Com decisão. Jesus, minha gente, isso nos custa a todos, a mim e a vocês. Como nos custa a gente sermos pessoas decididas. A gente negocia, a gente sempre está negociando com o mal, com o pecado, com o erro. Não negocia com o pecado, seja firme, tenha uma autoridade que vem de Deus. Peça o Espírito Santo. A gente ouviu na primeira leitura, né, que o Espírito Santo esquadrinha. O que é esquadrinhar, né? É aquele, imagina-se uma situação, né, quando você contrata alguém para limpar a tua casa. Mulher faz muito disso, né? Pega alguém para limpar a tua casa, enfim, né? Você vai lá no final e vai conferir se o serviço foi bem feito. O que você faz? Pega o dedinho assim, né, e frega, né, para ver se não é. É ou não é? Isso é esquadrinhar, né? Esquadrinhar, ir ver se está tudo limpo. É o Espírito Santo que faz isso em nós. É pelo Espírito Santo que a gente tem essa comunhão com Deus, porque Ele faz com que a gente perceba a ação de Deus. A gente tem que ter essa comunhão. Então talvez a grande lição para cada um de nós hoje, diante dessa situação, minha gente, assim, é a gente pedir a graça do Espírito Santo, a graça de uma conversão sincera, ter cuidado com essas situações, não negociar com o pecado, o inimigo está sempre à espreita, né? O pecado nos escraviza. Coloque isso no teu coração. O pecado nos escraviza, nos afasta de Deus e nos afasta de nós, porque a gente perde o controle, a gente perde a autoridade sobre nós mesmos. Então a grande lição para cada um de nós hoje: perceber, fazer silêncio e perceber, né? Quem é que está me dominando? Que coisas que eu tenho, que eu preciso esquadrinhar, né? Rever na minha vida, tirar da minha vida. Mas para isso eu preciso fazer silêncio, porque senão eu só vou acumulando de coisa negativa. Fazer silêncio, estar na presença de Deus, se ajoelhar, estar diante do Santíssimo, vida de oração, leitura da palavra, oração do texto. Fazer esses momentos, buscar esses momentos, promover esses momentos, para que o Senhor possa nos conhecer mais, a gente se conhecer e começar a perceber que nós temos assim situações não resolvidas dentro de nós, que precisam de cura, que precisam de libertação. Amém? E é só o Espírito que nos ajuda a fazer isso, minha gente. Então, vamos procurar fazer o bem, fazer o que é certo, agradar a Deus, não sermos escravos do pecado, porque não negocie com o pecado. A gente vive num mundo contaminado. A gente vive num mundo, né, maltratado pelo pecado, dominado pelo pecado. Todos nós nos contagiamos com isso tudo. Mas a gente tem que ter uma firme decisão, uma autoridade que vem de Deus, para a gente começar a dizer não ao pecado. Amém?